receita é a mesma que tem... Depois, quem está vindo pela primeira vez são vocês, né? A gente vai cadastrar o celular de vocês no grupo e eu passo a receita no grupo depois, tá? Então, mas a proporção é uma xícara de aveia, uma xícara de amêndoa, ou de coco, ou de girassol, que nós já fizemos, né? O coco girassol nós já fizemos, e 1 litro de água, uma pitada de sal e 1 colher de aveia hidratada. Então, a aveia também você deixa lá 1 hora ou 2 na água, com um pouquinho de água, para ela ficar molinha, e bate junto. Então, a aveia dá uma encorpada no leite. Depois vocês vão experimentar, tá certo? Então, alguns aqui já experimentaram os outros. Hoje vai ser o de amêndoa, tá certo? Então, todas as castanhas, é possível fazer o leite. Então, os que nós fizemos aqui, todo mundo gostou, né? Quem experimentou os leites que nós não das outras vezes? Está aprovado? Tá, né? Todo mundo gostou bastante. Então, hoje vai ser o de amêndoa, tá certo? Então, simples, é só bater e coar, gente, no nylon, né? Se coar numa peneirinha, vai sobrar resíduo. Dá para tomar, mas aí vai ficar o resíduo. Mas coando no tecido de nylon, aí ele fica perfeito. Vocês vão ver depois. Marlene, só lembrei agora que você falou da amêndoa, da castanha de caju. Só a castanha de caju que parece que não é legal para leite. Para aveia? Para leite. Para leite? Já me falaram que a castanha de caju é a mais gostosa que tem? É o mais gostoso, mas eu sempre que você falou agora, eu ouvi falar alguma coisa de velocidade, alguma coisa assim. Aí vamos falar, é a castanha de caju. Nós também fazemos, tá? É o mais gostoso. É o mais gostoso, né? Mas então, eu não... Entendi. Mas vamos pesquisar mais. Pesquisar, é. Agora a amêndoa é ok. Falando em pesquisar, né? Nós temos uma pesquisa aí para marcar um dia aí pra gente. Os bloquinhos, né? Várias semanas que tem. Aliás, eu fiz uma mesma semana. Então, eu esqueci. A senhora não me chamou. Então, vamos marcar para semana que vem? Não. Não? Eu vou começar a dar aula semana que vem, me deixa. Tá, então deixa eu ver um dia que seja bom para você, você me avisa. Nos próximos 15 dias, então. Tá bom. Então, se organiza, daí a gente... Boa noite. Quem é noite? Tudo bem? Bom, então, hoje é leite de amêndoa, que vocês já conhecem, né? As outras receitas são iguais. Eu vou fazer também, eu já fiz aqui a abobrinha com molho pesto. Hoje eu vou fazer espaguete de abobrinha. Eu já testei, eu gostei, meus filhos comeram em casa que gostaram. Então, não tem segredo nenhum. Só tem que ter esse aparelhinho aqui. Alguém comprou isso aqui? Aonde compra? Loja de japonês. Eu tenho. Maria, vocês... Hã? Shinai deve ter, né? Aonde? Você conhece isso aqui, né, Maria? Vida Center? Eu tenho bem bom. Aí ela está dizendo aqui, ó, em frente à Vida Center tem. Então, gente, eu só vou demonstrar aqui, porque depois eu vou terminar lá. Isso aqui é feito, isso aqui não dá para fazer assim, deixar 1 hora lá, a abobrinha ralada. Então, é fazer e já cozinhar, que ela passa no fogo um pouquinho. Então, é só, ó, fazer as tirinhas. É muito simples, ó, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Ó, vocês estão vendo? Quero com a outra mão também, certo? Mas outra Outra mão também. ó, olha como que ela fica tudo espaguete. Tá vendo? Né? Então, vocês procurem a abóbora bem verdinha. Quanto mais verdinha a casca, ela é mais saborosa. Aquelas abobrinhas desbotadas não tem sabor. Então, eu gosto assim, sempre com a casquinha mais escura, tá? E aí, pegue uma frigideira alta, de preferência aquela antiaderente, né? Refoga o azeite com o alho com o azeite, murcha bem o alho e joga o tomatinho picadinho. Eu vou pôr até esse aqui em cima para vocês, quem quiser pegar e ver como é que fica. Refoga o alho com o azeite, depois joga um tomatinho picadinho sem o miolo, e você joga isso aqui, a abobrinha, na frigideira, só para tirar o cru, não para ficar molinho, mas só assim para ficar o dente. Então fica assim, muito maravilhoso.
É uma receita. E tá pronto daí? Já tá pronto? Já tá pronto. É só isso. Com o que você temperou? Só alho e tomate. Aí pode acrescentar um salzinho, claro, né? E também, gente, dá para, se quiserem acrescentar um parmesão ou alguma coisa, aquele queijo vegano, eu tenho queijo vegano aqui, eu vou deixar separado um pouquinho, quem quiser experimentar, colocar um pouquinho, tá bom? Então, isso aqui é uma receita do dia a dia, que dá assim, e eles bem pouco calórico, né? E bem gostoso. Esse aparelho aqui também, ó, dá para fazer a cenoura para colocar na salada, fica linda a Dá salada. pra fazer de palmito também. Eu vou, um dia desses eu vou fazer de palmito. Eu ainda não testei. Será que dá pra fazer? Dele mesmo. Dá para fazer. É que eu não tive tempo ainda de testar a receita. E mais, hoje, eu vou aqui explicar bem rapidamente, gente, a receita do pão. Só um minutinho, Depois- Marlene. Você dá uma derretidinha no tomate primeiro para formar um bolinho, aí você joga. Depois você Eu primeiro refogo o alho com azeite, aí você joga o tomate, dá uma murchadinha no tomate, não para cozinhar muito, só mesmo para tirar o puro do tomate. E aí você joga a abobrinha e no fogo assim bem alto, tá? Para não ficar juntando água. Então você põe naquela chama bem forte e bem rápido, só mesmo para tirar o cru, né? Então, o pão integral é uma receita, fazia muito tempo que eu não fazia pão, né? Então, ultimamente eu tenho feito algumas coisas de pão aqui, o pessoal tem pedido. Vai começar pelo fermento. Eu andei testando essa marca, não estou fazendo propaganda, mas eu usava o flash, mas meu pão não estava dando certo. E essa marca aqui eu achei assim perfeita. Ela cresce super rápido. Mauri. É fermento seco, né? Onde você compra? Eu comprei no Atacadão. No mercado, acho que tem, né? Eu acho que sim. Mauri. Então, assim, o fermento seco, aquele biológico, aquele molinho, se você não usa, daqui a pouco ele estraga. Só que o fermento, você tem que cuidar dele, porque se ele pegar qualquer umidade, perdeu. Então, abriu, coloca dentro de um vidro, com tampa bem fechadinho. Pronto, tá tudo certo. Tá bom? Então, assim, o fermento, o pão, tem que fazer eu chamo de buchinha, não sei como que o povo fala. Mas você faz o fermento, tá? As proporções, depois eu vou mandar. Que geralmente uma colher de sopa é para 1 quilo de farinha. Eu coloco um pouco mais porque, né? Eu acho que 1 quilo uma colher é um pouco pouco. E farinha, umas 2 ou 3 colheres de farinha. Não faço de farinha integral? Não, para essa buchinha não. É a farinha branca mesmo. E água. Carol, aí você mistura para mim aqui. Ou põe água para mim, por favor. Isso aqui pode ficar mais mole ou mais grosso ou mais duro, não tem problema. Isso aqui é assim, vocês ficam aqui uns 15 minutos, coloca sempre uma água morninha. Eu tô pondo água fria aqui só para demonstrar, porque eu não vou amassar o pão agora, tá? Isso aqui, gente, é fundamental. Eu vejo que isso aqui ajuda no processo. Você que faz pão bastante lá, Irene, vocês fazem isso? Eu não sei, eu não acompanhei. Você não acompanha, né? Não sei dizer. Mas como é mais macio. Aham, é tudo mais industrial, né? Então, mas esse aqui é um pão bem artesanal, bem caseiro, né? Então, isso aqui, o ponto pode ser mais mole ou mais duro, não tem problema. Farinha, água morninha e o fermento. Aqui você já vai usar o fermento para fazer a quantidade do pão que você quiser, tá? Isso aqui, uns 10 minutinhos, ele cresce. Por isso que a gente chama de buchinha. Ele fica enorme, tá? É só a água e o fermento. Mas Água e não vai fermento. açúcar, né? Não, nesse aqui não vai nada, é só isso. Mas Ó, vai um pouquinho de farinha. E farinha, água, fermento e farinha. A farinha branca, só para fazer essa massinha. Aí depois, Aí que vai acrescentar a farinha de... aí numa outra vasilha, vocês vão colocar a farinha. Eu vou passar uma proporção, esse que eu fiz hoje, foi assim mais ou menos 2 de branca e 1 de integral.
E vocês podem depois ir acrescentando mais integral à medida que vocês querem um pão mais integral. Se quiserem acrescentar grãos, se quiserem acrescentar chia, se quiserem acrescentar a linhaça, isso daí tudo é opcional, tá? Outra coisa que eu acho assim importante é coar a farinha. Eu não sei por quê, tá? Mas, gente, dá diferença. No bolo, no pão, não tem jeito. Passou na peneira, ele fica mais fofinho, tá? Então, a farinha branca, a farinha integral, a proporção, vocês vão dosando daí. A massa, o ponto da massa. Esse aqui é o que eu fiz hoje, tá? Eu vou dar uma bolinha para vocês, passar para todo mundo pegar. E aí, quando aquela não pegar da mão, né? Ela não pode grudar. Então, ela tem que ficar... O pão eu sei, quando eu amasso o pão, eu já sei se ele vai ficar bom. É incrível. Tem horas quando parece que o pão fica assim, apertado, pode passar. Todo mundo sentir a textura. Dá pra fazer hambúrguer também, né? Faz bolinha. Não, mas a massa fica esquisita. Marlene, o fermento, na hora que ele estiver bom, é quando ele tá cheio de bolinhos, assim, ele cresce. Ele levanta, ele cresce. Eu vou deixar ele depois, no final eu mostro para vocês, tá? Mas é rapidinho. Eu faço isso aí enquanto você vai preparando as coisas. Eu não quero essa bolinha, eu quero aquela bolinha. Aquela depois vocês vão comer. Então, isso aqui, ó, vocês vão misturar. Então, vai coar a farinha branca, a integral. Aí, no liquidificador, vocês vão colocar o sal, o açúcar, a água e o óleo. E vai bater esses ingredientes. Bate tudo. E aí você abre um buraco, coloca o fermento e essa mistura tudo batida no liquidificador. E aí você vai amassando até chegar nesse ponto a massa. Essa massa aqui, ela já cresceu, já... Né? E aí, essa massa, vocês vão comer hoje o pãozinho que eu fiz, né? Ó, eu vou ensinar como é que vocês grudam esse negócio em cima. Eu fiz aquele pão recheado também. Tem um recheado de queijo, tomate e manjericão. Tem um outro recheado de ricota com nozes. E tem a pizza também. Tudo da mesma massa. E também o pão. Aí você pode fazer o pão grande, o pão pequeno, enfim. Né? Essa massa é multiuso, tá? Aí como é que você gruda aquele tamanho de pãozinho ali, gente? A bolinha foi mais ou menos assim, tá? Então, pra vocês terem uma ideia. Ele cresce. Então, vocês fazem a bolinha, tá? Alguém sabe como é que faz para grudar? Não. Para rechear, você recheia depois que assou. Não. Pode deixar dentro já? Recheia, depois assa. Ó, a pizza, eu vou explicar também. Ó, tá vendo? Aí eu tenho aqui água. É bem simples. Depois a gente experimenta. Então, fez a bolinha. Vocês procurem assim juntar a parte quebradinha para baixo, né? Deixa a parte lisinha em cima, tá? Aí você molha na água e passa nos grãozinhos que você quis colocar. Aqui tem aveia e chia. E o gosto da massa? É mais salgado ou é doce? Então, essa massa, É neutra? ela tem... Deixa eu pôr aqui. Essa massa, toda massa de pão vai açúcar, não tem como. Aqui eu coloquei o açúcar demerara, né? Pode ser colocado o mel também, ou açúcar mascavo, né? Mas precisa de colocar o açúcar faz parte para ajudar na fermentação, certo? Então, e a massa, então a pizza, gente, você estica a massa fininha, coloca na forma, certo? Essa que vocês vão comer, eu vou explicar como que eu faço, né? Aí eu deixo ela crescer. Ela tem tomate e tem cebola.
Então, a hora que vai pro forno, que ela tá crescida, o tomate eu pico antes, fatiadinho, tempero com orégano, azeite e sal. E deixo ali. Enquanto a massa cresce, o tomate tá temperadinho, ele solta bastante água. Aí eu descarto aquela água. E fica aquele caldo, a gente joga fora e o tomate fica mais sequinho. Aí você cobre o tomate cobre a massa com o tomate, joga cebola, orégano, rega com azeite e vai pro forno. Aí, a hora que ele tá assado, prontinho, você tira e acrescenta o queijo. Nesse momento que você acrescenta o queijo, certo? E daí só volta pro forno só para derreter o queijo. E aí ele fica molinho, o queijo molinho. Certo? E aí você pode tanto colocar o queijo vegano quanto o queijo, né? Mussarela, tá certo? Então, era o que tinha para hoje. E depois vocês vão degustar, tá certo? O tempo de crescimento. Então, assim, você faz a massa, você faz a massa, cobre ela, eu sempre cobro com plástico assim, ó, tá? Põe o guardanapo em cima, ela vai crescer bastante. Dobra mais do que o dobro. A hora que ela tiver crescido, bem crescida, aí você vai fazer o pão, o pãozinho, o que você quiser. Aí você deixa ele crescer de novo. Aí é que ele vai pro forno. Tá? Sempre tem dois processos de crescimento. Aí a gente vai conversando, dúvidas, o pão, eu sei que ele é bem, a gente vai trabalhando o pão, gente. Eu tenho várias receitas de pães, tem pão de ervas, tem pão de cebola, eu vou ensinar Pão de abóbora. tem muita coisa de pão aí pela frente, tá bom? Então aí vamos a sequência. Muito bem, vamos lá então. Ficaram animados, né, para experimentar depois? Eu fiquei, né? A pizza. Principalmente a pizza, né? Muito bem, boa noite para vocês. É um prazer tê-los novamente aqui. Eu vejo hoje nós temos bastante pessoas que é a primeira vez que estão vindo aqui, não é verdade? E eu vou colocar um pouquinho como funciona aqui esse grupo na Casa da Mariana. Vocês estão vendo aqui na mesa, tem uma caixa grande e tem uns papéis e canetas. A gente faz pedidos, agradecimentos de oração. E enquanto nós cantamos aqui, se você não recebeu ainda, ergue a mão que a gente vai fazer chegar até vocês papel e caneta. Você pode escrever seu pedido, agradecimento. E depois a gente vai colocar nessa caixa. Aí nós oramos aqui, hoje já uma oração intercessória por esses pedidos, agradecimentos também. E durante a semana nós continuamos orando por eles, tá bom? Então nós vamos começar aqui agora, vamos cantar um pouco, tá? E aquecendo. E quando nós vamos cantando, você pode ter esse momento de você escrever também teu pedido, tá bom? Se você não tem o papel ali, a gente já faz chegar, né, Alice? Nós damos um jeito. Já passou. Então tá bom. Então eu quero convidar vocês agora para que nós possamos cantar. Vamos começar esquentando aqui, louvando a Deus. E é bem fácil, quem não cantou aqui ainda, é bem tranquilo. É que nem o karaokê. Passar a letra ali, nós vamos cantar. Mesmo quem não conhece, pode acompanhar. Fiel a toda prova. É legal ver falando das nossas lutas diárias. Nos desafios deste meu viver, para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pessoas que tenho de enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta a um amor tão grande que um dia inundou.
meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou meu coração. Amém? Não é bom amar a Deus assim? Obedecer pelo amor que Ele tem por nós, aquele amor imenso que a gente sente dentro do coração, né? Porque eu sinto, quando eu olho para a cruz e vejo o sacrifício que Cristo fez por mim e fez por cada um de nós, eu obedeço Ele por amor. Não por medo, né? Não por obrigação, né? Não, eu tenho que obedecer porque meu pai falou que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que obedecer a Jesus porque a Bíblia está falando que eu tenho... Não, eu obedeço por amor. É tão bom, né? A gente sentir esse amor intenso dentro de nós, e aí nós respondemos também com amor, um amor ao próximo, com a obediência a Cristo, né? Realmente por amor. Agora nós vamos cantar mais um hino. E esse hino já é uma oração. Falar com Deus. E aí já preparando o nosso coração para o momento da oração intercessória. Enquanto você canta, reflete, vai refletindo na letra desse hino. Como se ele fosse mesmo, você estivesse orando, levando a prece a Deus. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem na alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras dele
faz o seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Somente a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém? Eu quero convidar a Esther agora, que vai fazer esse momento da oração intercessória então para nós. Seja muito bem-vinda, Esther. Obrigada. Deixa eu colocar a canetinha de volta. Boa noite a todos. Vamos ficar aqui num ponto estratégico, para que vejamos a todos e todos me vejam também. Meu nome é Esther. Eu estava ali orando porque decidi, a música, a letra dessa canção preciosa já disse muita coisa. Orar a Deus e saber que Ele é o dono do universo é algo assim que só o Espírito Santo, enviado por Jesus a esta terra para purificar, assim como o profeta Isaías certa vez pediu a Deus que tocasse os lábios dele com brasas vivas o altar, porque ele se sentia indigno diante de um Deus tão grandioso. E nós vamos fazer isso. Colocamos já os pedidos ali, mas com certeza também ainda temos pedidos no nosso coração. Cada um de nós, enquanto ser humano, temos necessidades, elas são variadas, mas Deus as conhece todas. Mesmo que a gente até nem mencione, quem sabe não pode nem ser mencionado a necessidade, mas Ele já sabe. E eu pensei numa passagem bíblica, nós que estamos com a Bíblia, se você puder abrir rapidamente, no livro do profeta Daniel, um dos livros proféticos, que é exatamente o que está aqui, né? No estudo de hoje, Profecias de Daniel, no capítulo 9, há um episódio, quando Daniel, inclusive o título não do capítulo, porque fala de profecia das 70 semanas, mas um subtítulo desse capítulo 9 de Daniel fala sobre a oração que o profeta estava fazendo a Deus. Qual que é, E aí, Daniel? Daniel, ele está quase no finalzinho do Não. o 9, capítulo. O 9. E a página é 95. É. Dessa, né? Então, assim, eu achei interessante, quando no comecinho, já no verso 1, começa dizendo ali o tempo e vai dizendo que ele, Daniel, esforçava-se
para entender ou por entender as Escrituras. É assim? É assim que está aí? Ele estava exatamente essa oração porque ele estava pedindo a Deus, porque ele estava se esforçando para entender as Escrituras. Então é como se Daniel, neste momento, estivesse rogando que o Espírito Santo abençoasse, abrisse a sua mente, porque ele queria entender as Escrituras. E nesse contexto aqui, um contexto profético. E aí no verso... A minha divisão de versículos aqui é meio complexa. Mais para baixo aí, vão caminhando, aí acho que o 3, ele diz assim, num clamor: ah, meu Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Como se disséssemos como o profeta agora: nós pecamos, Senhor, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamo-nos, afastamo-nos dos teus mandamentos e normas. E aí ele vai suplicando a Deus. Mas o interessante, passando mais um pouco à frente, ainda nessa oração, e aí vocês vão lá para o verso 20. 20. Olha que coisa maravilhosa. O tempo. A gente não tem estatisticamente aqui a distância que estamos desse Deus. Na verdade, ele está aqui pertinho de nós, no nosso coração. Mas em se tratando do céu e do terceiro céu onde está Deus, a distância incalculável. Mas ele diz assim, o profeta: eu estava ainda falando, eu estava ainda proferindo a minha oração, confessando meus pecados, os pecados do meu povo de Israel, apresentando a minha súplica, que é mais que oração, diante de Yahvé, de Deus, pela santa montanha do meu Deus. Eu estava ainda falando em oração, quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes da visão, aproximou-se de mim. Olha isso, ele ainda orava e o anjo já estava ali perto dele. É esse Deus, são esses anjos, é esse poder, é esse Espírito Santo, que quando nós, seres mortais, ínfimos, pecadores, oramos, ele se manifesta. Para atender a nossa súplica, porque súplica é mais que oração. A gente tem hoje para colocar diante do altar, diante lá no santuário celestial, onde Jesus intercede por nós como nosso intercessor, principalmente um pedido especial, né, pela Selma, uma mãe. Eu sou mãe, já tive uma situação situação complicada de gravidez também no passado, e ela está com esse problema, com eclâmpsia, grávida, a bolsa já estourou, a criança não nasceu ainda, né? A Pamela que está para nascer. Nós vamos interceder especialmente por esse pedido. Mas Deus considera... A Lívia está para nascer e a Pamela é a mãe. A Pamela é a mãe, desculpa. A Selma é a que estava vindo aqui, que é a mãe da Pamela. A mãe da Pamela, desculpa. Então, essas pessoas, Deus as conhece, conhece a necessidade, sabe o que ela está passando, o que ela precisa nesse momento, e todos os pedidos que foram colocados ali. E se por acaso não foram registrados, está no nosso coração. Esse é um Deus que vê tudo. Como que vocês se colocam para a oração aqui nesse momento? Em pé? Como quiser. Ajoelhar já é complexo aqui, eu acho, mas então vamos ficar assim como estamos mesmo? Como estamos, em atitude de reverência, para orarmos a Deus. Senhor, Deus eterno, Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo. O Espírito Santo enviado pelo céu para estar entre nós, os homens, como consolador, como guia, como aquele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É nesse momento que clamamos a Ti, assim como o profeta, profeta Daniel, com a certeza no nosso coração de que já estamos sendo ouvidos e que o Senhor está atento à nossa súplica, ao nosso clamor. Primeiramente, agradecemos porque Tu és esse Deus maravilhoso, esse Deus que responde, esse Deus que atende a nossa necessidade, conforme ela seja. Esse Deus também
que perdoa as nossas falhas e pecados, porque somos pecadores, e para nos dirigir a Ti, pedimos que o Senhor purifique a nossa boca, a nossa mente, para que peçamos aquilo que seja conforme a Tua vontade. De maneira especial, colocamos no Teu altar agora esse pedido aqui, pela pessoa que está, os nomes eu não vou lembrar todos agora, mas é Pamela, é o bebê, a bebê que está no ventre daquela mãe. Que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor que é o Deus da vida, que está vindo ali um ser à vida. Então, que o Senhor possa atender essa nossa oração aqui, suplicando especialmente por ela, pela mãe, pela bebê, pela família, pelo pai, por todos os familiares. E por esses pedidos que foram colocados nessa caixa hoje, Senhor. Queremos também estar intercedendo com a nossa mente agora voltada para o céu. Que o Senhor possa atendê-los conforme a necessidade de cada um de nós e também conforme a Tua santa vontade. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, foi morto na cruz. Aleluia! Toda glória te rendemos sem fim. Aleluia! Tua graça imploramos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Esther. Nós temos hoje aqui conosco novamente a Cris, e ela trouxe mais uma linda mensagem musical que nós vamos ouvir agora antes do pastor Natal chegar, porque ele já está por aí. Ela vai matar a saudade dele também. Meu Senhor, aqui estou, te agradeço o que sou, pois formaste todo meu viver. Tu diriges meu andar, me proteges ao deitar, mesmo antes que eu fale, eu já ouço tua voz. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Para onde eu irei? Onde eu me esconderei? Para onde fugirei da tua face? Se voar até o céu ou descer até o mar, tua mão me guiará, tua destra me susterá. Tu me sondas e me conheces bem, examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno.
examinas minha alma, provas o meu coração, ó Pai. Tu me sondas, conheces meu pensar, ó Senhor, vem me guiar pelo caminho. Ó Senhor, vem me guiar pelo caminho eterno. Ó meu Senhor. Amém. Obrigado. Boa noite, amigos. Que bom poder estar de volta com vocês aqui, depois de tanto tempo, ver os rostinhos de vocês. Que maravilha, muito bom. Eu senti saudades desse grupo. Enquanto a gente foi para a nossa formatura ali, a gente aproveitou para dar uma passeada nos Estados Unidos e por uma semana a gente perdeu o eclipse, né? Podia estar lá hoje e ver o tal do eclipse. Mas eu senti muita falta de estar aqui e não estou falando por demagogia, eu senti mesmo saudade desse grupo. E senti um certo ciúmezinho quando me disseram que teve uns pastores aqui que foram bem-sucedidos e que foram... Brincadeira. Brincadeira, é muito bom saber que vocês foram muito bem amparados, não só pelos colegas que vieram, mas por esse grupo tão maravilhoso. A gente se torna uma família mesmo, né? A gente sente falta e a gente se acostuma de ver um ao outro uma vez por semana. Hoje a gente começa uma série nova, uma série sobre livros de Daniel. Nós estudamos o Apocalipse, aprendemos muita coisa, é ou não é verdade? Quanta coisa boa! E sabe, eu estava lendo um livro esses dias de um cara que ele fundou, que ele chama de Clube Socrático. É um grupo que se reúne uma vez por semana, às vezes num bar, numa lanchonete, numa cafeteria, para discutir assuntos filosóficos, né? Ele reúne o povo lá e traz qualquer assunto. O que é o medo? Ah, o medo é isso. O que é isso? Por que existe isso? E tal. E eu fiquei pensando, quão melhor é discutir um assunto relevante à vida, não é? Bíblia, como nós estamos fazendo aqui. É um clube socrático bíblico. E hoje a gente começa uma série muito importante em Daniel. Daniel é um dos livros da Bíblia, um livro profético também. Ele está no Velho Testamento. Na semana que vem eu vou trazer uma revista que é dessa série. Passa o próximo slide, por favor, Renato. Essa série, a Bíblia Fácil, da Novo Tempo. Obrigado, viu? Então, semana que vem eu vou trazer umas revistas para a gente poder ter, igual a gente tinha a do Apocalipse. É muita coisa que acontece, as pessoas querem extrair da Bíblia. Olha, isso aqui aconteceu por causa da Bíblia, né? Quando teve o ataque às Torres Gêmeas, o pessoal tirou isso da Bíblia, do livro de Daniel. Olha, isso aqui está na Bíblia, no capítulo 8 de Daniel, que diz que veio um bode voando e acertou o carneiro e quebrou o chifre dele. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí as pessoas ridicularizam a Bíblia, não é? E a gente vai chegar lá em Daniel capítulo 8. Hoje a gente vai fazer uma introdução. É tão importante a gente conhecer essas coisas. A Bíblia foi escrita com um propósito. Só que a gente tem que saber como usar. Eu falei isso no começo, quando a gente começou a estudar o Apocalipse, não é? A gente tem uma turma nova chegando. Que legal, que bom isso. Juntem-se à nossa família de estudo. Eu contei no começo do estudo do Apocalipse, eu queria contar de novo aqui. Diz que uma vez um homem estava todo quebrado, todo, sabe, sem sentido, não sabia para onde ir, porque diz que a esposa deixou ele, perdeu o emprego e tudo mais. Aí ele falou assim, deixa eu procurar a resposta na Bíblia. E abriu e caiu em qualquer canto ali, não é? E isso é um perigo, porque a Bíblia não foi escrita com esse propósito. Não é um livro mágico para eu abrir assim, o que Deus está falando para mim? Eu posso cair numa parte que Deus não está falando para mim. Quer dizer, não naquela frase, tem que ver a história toda, ver qual é o contexto, qual que é o princípio que está lá. Aí diz que ele abriu e caiu bem assim, ó. Então Judas foi se enforcar. Rapaz, será que é isso que Deus quer de mim, não é? Aí ele falou assim, não, tem que ter uma resposta aqui. Vamos ver se é isso mesmo, né? E ele abriu e caiu bem na parte que Jesus fala assim, ó, vai tu e faça o mesmo. E ele não quis acreditar, falou, não é possível, Senhor, não é possível. Mais uma vez. E abriu e caiu na parte que Jesus fala assim, ó, o que tem de fazer, faça logo. Né? E se você for ver, essas três frases estão na Bíblia, mas elas estão num contexto. Quem falou, para quem falou, como ele apreendeu isso, qual era
o princípio, toda a essência. E, gente, é muito perigoso usar esse livro fora de contexto. Tem coisa que nem passou pela cabeça de Deus e tem gente querendo fazer. Por exemplo, ontem eu vi uma cena horrível de um líder da Ku Klux Klan que está usando a Bíblia para afrontar os negros, os judeus, dizendo que ele é branco, a maioria é branca, e está na Bíblia. E citou Levítico, Êxodo. Eu falei, meu pai, é perigoso usar esse livro fora da intenção do autor, que é Deus. Que bom que a gente está aqui hoje, para a gente tentar estudar. Então, nós vamos ver a introdução de Daniel para ver quais são os princípios, o contexto do livro, e a gente vai ver que é uma mensagem de Deus fantástica para nós. Daniel, ele olha para o futuro, inspirado por Deus, e mostra muita coisa que aconteceria, e coisa que nos prepara para a gente não cair nesses enganos que tanta gente conta por aí, absurdos, como esse das Torres Gêmeas, que diz que está em Daniel 8. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver que não tem nada a ver com isso. O eclipse de hoje, que teve nos Estados Unidos, tem gente usando a Bíblia para dizer que, olha, isso aqui é um cumprimento da Bíblia. Não é cumprimento da Bíblia, é mais um eclipse. O Sol, a Terra está girando, né? A Lua está girando, e uma hora a Lua passa na frente do Sol e bloqueia o Sol. Tá? Tem uma profecia da Bíblia que fala de um dia escuro que aconteceria, e foi em 1780, que ninguém sabe por que ficou escuro. A gente mencionou isso no estudo do Apocalipse. Eles chamam de o dia escuro, the dark day. Se você procurar, ninguém sabe por que aquele dia ficou escuro e não foi eclipse. Por mais que eles voltam, retrocedem ali, os astros e tudo, não foi um eclipse. Então até hoje os cientistas aí de hoje tentam entender por que é que teve aquele dia escuro. Ali foi uma coisa fenomenal, não foi um eclipse. Mas as pessoas pegam qualquer eclipse, está cheio de sites na internet, dizendo que lá é um cumprimento de uma profecia. É mais um eclipse. Então é bom a gente ter segurança, não é verdade, nesse livro? Tá bom? Que bom que a gente está aqui. Eu estou com o controle aqui para a gente passar. Olha só, uma curiosidade. O nome Daniel, ele está no hebraico. Daniel é a junção de 3 palavras, vamos dizer assim. Ué, como é que passou aqui? Renato? Cadê Renato? Saiu, não foi eu não, hein? Daniel é a palavra Dan, que é juiz em hebraico. Ah, uma curiosidade, o Apocalipse foi escrito em que língua mesmo que a gente viu? Em grego, que era a língua do Novo Testamento. Daniel foi escrito na época do Velho Testamento, antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, quando se falava o hebraico ainda. Então, o nome dele é um nome hebraico. Daniel, quer dizer, Deus é meu juiz. Olha que bonito. Dan é juiz. Em hebraico, quando colocam um i no final da palavra, quer dizer meu. Então, Dan, Dani, né? Meu juiz. E no final, El é uma palavra para Deus. Vários nomes bíblicos têm El no final. Tá? Então, Dan, juiz, I é meu juiz, El é Deus, Daniel. E no livro tem uma parte que fala mesmo de juízo e de um monte de coisa bem interessante que tem a ver com o nome dele. Vamos ver agora se deu. Ok. Obrigado, Renato. Então tá aqui, ó. Dan, juiz, I é meu e El é Deus. Juiz, meu Deus. Juiz é meu Deus. Fica melhor, meu juiz é Deus ou Deus é o meu juiz. Qual é a relação de Daniel com o Apocalipse que a gente já estudou? Tem muita coisa. À medida em que a gente vai estudando Daniel, eu acho que a gente consegue cobrir esse livro em uns 8 encontros. 8, 9 encontros. Aí a gente pode abrir para tirar algumas dúvidas, perguntas, tá bom? Mas à medida que a gente vai encontrando, quem estudou o Apocalipse vai perceber relações. Vai falar, olha só, por isso que João fala lá depois no Apocalipse e tal coisa, né? Por exemplo, em Daniel, ele fala de um livrinho fechado, que na verdade é o próprio livro de Daniel. É o livro dele, Deus manda fechar. Fala, Daniel, fecha esse livro, sela ele, porque ele só vai ser entendido no futuro. E aí no Apocalipse a gente vê um livrinho aberto, no capítulo 10, 2, que é o livro de Daniel aberto, que foi entendido. Em Daniel, ele fala de bestas, em Apocalipse também. Aliás, para entender as bestas do Apocalipse, tem que entender as de Daniel. Tá? Nós começamos do avesso, nós começamos pelo Apocalipse. Tá bom? Mas não tem problema. Ele fala de 3 tempos e meio, que depois repete no Apocalipse. Ele fala da queda de Babilônia, que fala no Apocalipse. Ele fala de um tribunal, de livros de justiça, de juízo. Tudo depois repetido. Daniel é a base, é o alicerce do Apocalipse. Então vai ser bem legal a gente voltar agora um pouco atrás e entender essas questões, tá bom? Tem uma questão que envolve o livro de Daniel, não só de Daniel, mas outros da Bíblia que falam de profecia. Será que existe o sobrenatural?
Será que ele poderia ter escrito e previsto o futuro? E aí tem uma questão interessante. Muitas pessoas não creem no sobrenatural. Ali a gente tem uma linha do tempo, imaginando desde que Daniel foi escrito. Daniel foi escrito na época de Babilônia, em 586 a.C., quase 600 anos. Aí depois ele profetiza que viria o reino Medo-Pérsia, da Medo-Pérsia, que eram dois reinos unidos, o da Média e da Pérsia. Que viria depois o da Grécia, que viria Roma. Aí profetizou que Jesus viria, que seria batizado no ano 26 da nossa era, que ele seria crucificado, morto, tudo isso, gente. E vem até os nossos tempos. A questão é, será que ele escreveu mesmo daqui de Babilônia? Se existe o sobrenatural, então sim, Daniel escreveu daqui, como ele fala, de Babilônia, e previu todo o resto. Se não existe o sobrenatural, como muitas pessoas acham, então Daniel escreveu depois que tudo isso aconteceu, e ele escreveu como se estivesse falando do passado. Muita gente pensa isso. Muita gente não acredita. Como é que ele ia saber que ia acontecer tudo isso? Então muita gente coloca o livro de Daniel depois dos acontecimentos, porque eles não creem no sobrenatural. Alguns acham que ele escreveu uns 100 anos antes de Cristo, tá bom? Mas é que muitos não sabem que ele previu até o próprio batismo de Jesus, o ano. Senão eles iam jogar Daniel depois de Cristo ainda. Mas aí é impossível. Nós vamos ver por quê. Há muitas evidências de que ele foi escrito bem antes de Cristo. Tá bom? Daniel, no capítulo 2, a gente não vai lá agora, é só uma introdução. Daniel, ele vivia na época de Nabucodonosor. Já desde o ano 605. Ele fala assim, ó, tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro, que nós vamos ver numa visão. Então ele conversava com o próprio Nabucodonosor. No ano 605 ele fala. Mas os que não creem falam, não, ele inventou isso. Como é que os judeus iam aceitar um livro cheio de mentira e colocar lá no cânon deles para estudar a palavra de Deus, né? Olha, tem um homem que diz aqui que está falando com Nabucodonosor, vamos pegar esse livro. Não é assim tão fácil, tá? Olha só, em Daniel 8 ele previu, ele anunciou detalhes dos reinos que viriam depois, em ordem ainda, tá bom? Aí ele falou, do carneiro que você viu, rei, né? Ele fala da visão, são os reis da Média e da Pérsia que virão. Aí depois o bode peludo é o rei da Grécia, direitinho. Aí depois ele previu que o rei da Grécia, Alexandre o Grande, ele seria morto jovem e o reino dele dividiria em 4 reinos, direitinho. Os que não creem em milagres dizem, não, Daniel não escreveu na época que ele diz. Então, tudo que ele escreveu é uma mentira. Então é uma farsa. Então ele não era profeta, coisa nenhuma. O livro dele é uma mentira. E a gente vai ver se faz sentido, à medida que a gente estudar, esse livro ter sido uma farsa não faz sentido. Tudo se encaixa perfeitamente e tudo responde a necessidades que a gente precisa e que Jesus usa depois. Jesus menciona o profeta Daniel como um profeta autêntico e Jesus aponta algumas profecias dele se cumprindo. Se Daniel era uma farsa, então Jesus foi enganado? Vocês percebam isso? Então nós vamos ver que faz sentido apenas se ele for um livro antigo mesmo, antes, bem antes de Cristo. Uma das evidências são os manuscritos do Mar Morto. São cópias de livros da Bíblia, não existia imprensa ainda, na região do Mar Morto, que foram enterrados 200 anos antes de Cristo, mais ou menos. Os judeus ali copiaram cópias da Bíblia, coisas particulares deles, e guardaram em cavernas, tamparam as cavernas, e só foi descoberto em 1947. Já pensou? Faz uns 70 anos aí que foi descoberto. Eles ficaram, justinho, né? 70 anos. Eles ficaram enterrados mais de 2.000 anos, esses livros. E quando descobriram, os estudiosos da época, eles falaram assim, ó, vamos provar que a Bíblia, com certeza, não é a mesma. Ó. Achamos escritos da Bíblia de antes de Cristo. Ou seja, era só o Velho Testamento, né? Não tinha o Novo ainda. Que o Novo foi escrito de Jesus para cá. E ao traduzirem, até hoje estão traduzindo muita coisa, eles acharam escritos em 11 cavernas. Primeiro acharam em uma, depois em várias outras. E o livro de Daniel está entre eles. Ó, nas cavernas eles acharam vasos, dentro dos vasos rolos, várias coisas, moedas da época, e aqui estão as cavernas onde eles acharam os rolos. 11 cavernas no total. A primeira foi em 1947, e depois foram achando ao longo de acho que 3 ou 4 anos, e mais 11 cavernas, várias cópias do Velho Testamento, de 150, 200 anos antes de Cristo. E o livro de Daniel estava lá também. Então, por isso os críticos não falam, Daniel foi escrito depois de Cristo. Porque até o batismo de Jesus está previsto lá. Mas eles colocam que pelo menos 200 anos foi. Mas nós sabemos que foi 600 anos antes.
porque ele menciona ele dentre os que foram cativos, levados ao cativeiro por Nabucodonosor. E há muitas evidências, como a gente vai ver, tá bom? Hoje, como eu disse, é uma introdução. Olha só, os manuscritos do Mar Morto têm rolo inteiro, tem livros completos, 2.000 anos, 2.200, pensa bem. E tem pedacinhos também que estão montando até hoje, achando as partes. Muitos pedacinhos, tá? Tem páginas faltando parte, né? Páginas não, partes, né? Porque era rolo. E tem rolos inteiros aí que estudiosos estão estudando. Tem alguns em museu, aqui o Obama está olhando um deles. Esse é um rolo de Isaías inteiro, tá bom? E o livro de Daniel está lá também. Então veja, se não tivessem descoberto esses rolos, em 1947, os críticos da Bíblia, que não creem em milagres, diriam que Daniel foi escrito quando? Depois de Cristo. Mas por causa disso daqui eles não têm como negar. Não, foi escrito uns 200 anos antes. Tá bom? E Daniel coloca uma situação histórica. Ele viveu num período histórico, real. A gente tem 3 escolas de interpretação principais para Daniel. São as 3 principais, existem outras aí. Tem a escola de interpretação preterista, como o nome diz, preterista, pretérito, passado. Eles acreditam que Daniel viveu depois de tudo que aconteceu, ele olha para trás e coloca ele na história, como se ele estivesse vivendo o passado, e então profetizou que viria tal reino, mas já aconteceu tudo. Quem crê nessa escola de interpretação são os que não acreditam em Deus, em milagre. Até acreditam em Deus, mas não acreditam no sobrenatural, no milagre, tá bom? A escola de interpretação futurista é o contrário. Eles creem em milagres, tudo, mas eles acham que tudo que Daniel escreveu ainda vai acontecer no momento final do Apocalipse, né? Tudo vai acontecer de uma vez, assim. Né? Tudo é simbólico, tudo tem alguma interpretação simbólica, e eles acabam desconsiderando as partes históricas do livro. Um dia vai aparecer a besta para eles e tudo vai rolar de uma vez, tudo, né? São 2 extremos, não são? Nós, e é o que a gente vai estudar, nós vamos ver que essa abordagem é a melhor, a historicista. Que tudo aconteceu num contexto histórico e que Deus foi mostrando, como Daniel sugere, né? Vai vir o reino tal, vai vir o reino tal. Então você vê uma interpretação ao longo da história. É a que mais faz sentido. E por quê? Porque eu tenho um grande apoiador que também era historicista. Sabe quem? Jesus. Olha só. Jesus era historicista e ele via o livro de Daniel na perspectiva da história. Ele não via tudo já cumprido no passado e nem via que tudo ainda ia se cumprir. Olha que legal esse versículo, Mateus 24, 15 e Marcos também 13, 14. Jesus fala assim, ó, quando vocês virem, e isso aconteceu na época dele, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta, olha só, e está em Daniel isso. Está em Daniel 11, 12, Daniel 9, fala do abominável da desolação. E Jesus não está considerando esse abominável que Daniel falou lá no passado, e nem muito no futuro, era na época dele. Quando vocês perceberem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que era lá em Jerusalém, quem lê... O que Jesus falou? Quem lê... Ou seja, ao lermos Daniel, Jesus espera que a gente... entenda. E Jesus usou uma abordagem histórica. Muita gente diz, não, Daniel falou de coisas que já tinham acontecido. Mas Jesus está falando que estava acontecendo ainda na época dele. Qual era a escola de interpretação de Jesus? Historicista. E só para dar uma interpretação rápida, a gente vai chegar lá. O abominável da desolação que ele fala era Roma. Nós vamos ver isso no capítulo 7, em Daniel. Mas a história mostra, né? A história mostra. A história humana. E Roma, Jesus fala, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou Daniel, quem lê entenda, era Roma. Ele está falando, presta atenção. Quando estiver no lugar santo, que era ali Jerusalém, o templo, quem estiver em casa, quem estiver no monte, fuja, porque não vai dar tempo. E, gente, foi no ano 70. Jesus falou isso aí lá para o ano 30, 40 anos depois, foi a destruição de Jerusalém. Roma veio, cercou Jerusalém. Os cristãos lembraram disso, falaram, Roma não devia estar aqui assim, em peso, o exército. O que está acontecendo? Né? E aí você fala assim, mas como é que eles iam fugir? Jesus falou para eles, quando vocês virem aqui o abominável da desolação, fujam. Aí o exército cercou a cidade e os cristãos falaram, mas Jesus falou para fugir. Como é que a gente vai fugir? E diz que lá em Roma morreu um
acho que o imperador, um general, acho que foi um imperador que morreu agora, eu não lembro. Morreu alguém em Roma e o exército se retirou para ir para Roma por causa desse falecimento. Você vê? E os cristãos, ó, Fugiram. raparam, como diz, né? Como dizem, vazaram, sumiram. Depois do nada o exército voltou. Agora com um novo general, Tito como general. Cercaram Jerusalém, mataram todos os judeus e arrasaram o templo. Diz que não ficou uma pedra em cima da outra. Sabe quantos cristãos morreram lá? Nenhum. Só judeu. Por que os cristãos não morreram? Eles acreditaram. Eles acreditaram na profecia de Daniel. Os judeus não estavam nem aí, nem entendiam, né? Então veja, morreram, alguns estimulam 800 mil pessoas nesse dia. Alguns jogam mais para 1 milhão e tanto. Era a festa da Páscoa em Jerusalém. E os judeus vieram de tudo que é lugar de longe ali na festa da Páscoa e outras festanças, lotou a cidade. Morreram todos. Crucificados. Diz que não, a história diz que não havia espaço para você caminhar entre as cruzes. De tanto judeu que eles crucificaram. Era a pena que eles faziam capital. Né? Foram crucificados igual a Jesus. Igual Jesus. Era a pena capital. E diz que acabaram com as árvores ali dos bosques, tudo, foram crucificando gente, matando. E o templo foi arrasado até o alicerce praticamente. E Jesus falou, não ficará pedra Sobre pedra. E veja a base que Jesus usou. Daniel. Daniel já tinha escrito há quase 600 anos. Mas as profecias dele ainda estavam se cumprindo. E estão ainda. E aconteceu mais coisa depois. Então o livro de Daniel é um tipo de um livro do Apocalipse do Velho Testamento. Então tudo isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma introdução, tá bom? Para vocês sentirem a importância. É importante o livro ou não é? Temos que entender ou não? Jesus falou, quem lê, entenda. Pastor, os judeus não aceitaram a vinda de Cristo, né? Não. Não. Aí alguns. Não como nação, como povo. Israel eles aceitam. Aí Jerusalém era uma cidade que representava o nascimento de Cristo, qualquer coisa assim. Por que os judeus, então, foram na Páscoa lá? Fazer o quê? Porque a Páscoa hoje, a Páscoa lembra a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa original, ela lembrava a saída do Egito. Todo ano eles comemoravam a saída do Egito, que os judeus saíram. Então por isso que eles estavam lá em peso e morreram. Diz que não morreu nenhum cristão por causa desse aviso de Jesus baseado em Daniel. Em Jerusalém está o templo, que hoje os muçulmanos dominam, né? Eles tomaram conta do templo de Jerusalém. Para onde que os cristãos foram? Eles tiveram que fugir para outras cidades, começar outra vida. Então foi assim, cada um para um canto. Cada um foi para um canto, pegou família, tudo. Se você for ver esse texto, os primeiros cristãos eram judeus, mas também gregos e outros vários aí. Mas desses de Jerusalém eram judeus cristãos que fugiram, não morreu nenhum, né? Se vocês quiserem tirar uma foto aqui para depois ver esse texto, tá bom? Para a gente aproveitar bem o tempo. É onde Jesus dá as instruções, ó. Quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou Daniel, nós vamos ver que é Roma. Quem estiver no monte, não volta para casa. Ele falou, fuja. Quem estiver em casa, não fica pegando roupa, muita coisa, vai embora. Que diz que essa saída do exército foi rapidinho. Saíram, e quando menos esperavam, eles voltaram e fechou o tempo, e aí já era. Tá? Jesus avisou. Aí das grávidas, nessa hora que ele fala, aí das grávidas, aquele dia... Aí Jesus já está jogando para o futuro já. Aí ele fala no futuro, quando ele estiver nos tempos de tribulação, quando ele estiver para voltar do céu aí, não é? Aí ele fala que aí vai ser difícil, vai ser tempo difícil. Quem for grávida nesse tempo vai ser difícil, né? Não vai ser tão fácil. Do sábado. Por causa do sábado, que os judeus guardavam o sábado de um jeito absurdo, né? Seria difícil no tempo se Jesus voltasse num sábado daquele jeito. Tá? Então vamos lá, Jesus era historicista? Era. O anjo que explicou a profecia para Daniel, uma delas que nós vamos ver lá no capítulo 9, o anjo era historicista. Esse é o pano de fundo das profecias que a gente vê na Bíblia. Olha só o que o anjo fala para Daniel no capítulo 9, 25. Quando ele vai explicar para Daniel uma profecia, ele fala assim, Daniel, presta atenção agora, sabe e entende.
Aí ele fala, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, aí você começa a contar tantos períodos e tal. E veja, e isso aconteceu no ano 400 e pouco. Foi lá na frente, 200 anos depois de Daniel, em Artaxerxes, né? O rei da Pérsia ali. Então você vê que o anjo falou para Daniel, Daniel, presta atenção, isso aqui ó, vai acontecer 200 anos depois. Então você vê que ao longo da história, as profecias vão se cumprindo numa linha, tá bom? Então, nem futurismo, nem preterismo. A base que a gente vê na Bíblia é a história, o historicismo. Aqui é uma profecia que ele fala que dava para calcular, nós vamos ver isso, a vinda do Messias, do Cristo, do ungido, e veio na época certa. Uma outra coisa aqui, ó, Jesus, após o seu batismo, a profecia de Daniel era tão certa, uma profecia que marca o ano que ele seria batizado, que quando ele foi batizado, ele saiu falando para todo mundo assim, ó, o tempo está cumprido. Para eles prestarem atenção, que ele foi batizado no ano que Daniel anunciava, antes de Cristo, tá bom? E na Bíblia fala que tudo de Deus tem a plenitude do tempo, tem um reloginho certinho. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Jesus veio na plenitude dos tempos, diz aqui em Gálatas, tá bom? Tudo isso daqui é uma introdução. Contexto histórico, então. Vamos entrar agora no contexto histórico. Ao estudar um livro da Bíblia, a gente tem que ver quem escreveu, quando escreveu, qual era o contexto da época, para que ele escreveu, tá bom? Olha só, ele escreveu, o ambiente que ele vive é a partir do ano 605 antes de Cristo. Foi quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi lá e invadiu Jerusalém e levou cativo alguns jovens. E Daniel já foi nessa primeira leva. E ele já fala isso logo na abertura do livro. Ele era um rapazinho, tá bom? E ele diz que Nabucodonosor levou os jovens nobres. Então Daniel era alguém de família nobre, sangue azul, não é? Sangue real, dentre os príncipes ali, como diz. Na segunda remessa, Daniel já ficou em Babilônia. A gente vai ver no primeiro capítulo que ele foi colocado numa faculdade, um tipo de faculdade de 3 anos. Ele e outros jovens. Você vê que o Nabucodonosor tinha uma intenção interessante. Ele não mandou matar todo mundo. Ele foi um dos grandes reis. Ele pegou e educou esses jovens numa faculdade de Babilônia para eles aprenderem a língua babilônica, a cultura babilônica e servirem na corte do rei. Olha que interessante. Daniel serviu em Babilônia até morrer, e ficou lá até trocar de reino. Tá? Então essa era a ideia dele. Na segunda leva, o povo se rebelou de novo, ele tinha deixado um rei vassalo ali dele. Né? Ele foi, invadiu, mostrou que ele que manda, colocou um rei dele, uma marionete dele lá no lugar, né? E levou os jovens. Aí esse rei, depois de alguns anos, se rebelou. Aí Nabucodonosor foi lá e castigou eles de novo, deixou outro rei e levou mais uma leva de jovens, em 597. E finalmente, em 586, acho que 19 anos depois, né, da primeira, aí ele foi lá e acabou com o templo. Você vê que o templo de Jerusalém foi destruído várias vezes, né? Essa foi uma delas. Nabucodonosor foi lá e não aguentava mais os judeus tão rebeldes e acabou com eles, acabou com o templo. Aí depois Herodes veio, levantou o templo de novo. Aí foi destruído de novo, quando Jesus falou que ia ser, tá bom? Então essa foi o terceiro ataque a Jerusalém. Então Daniel começa aqui e vai embora até trocar de reino, até vir a Pérsia e tomar conta do reino. Esse é o contexto de Daniel. Estamos preparados para começar? Eu queria hoje começar uma introdução, a gente teve bastante tempo. Eu queria que a gente visse só os primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel. Só para a gente pegar o contexto e a gente vir com muita vontade de aprender nos outros dias. Eu tenho certeza que isso vai fazer muito bem para todos nós. Daniel capítulo 1. Nós vamos ver até o versículo 8, tá bom? Uma introdução já entrando na Bíblia. Olha só como ele dá um contexto aqui de data, de tempo. Isso aqui não é uma historinha. Isso aconteceu num período da história do mundo. Capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, que era o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, não é? Ele cercou a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus.
né, as coisas que tinham no templo lá, panelas e coisas que se usavam. A estes levou-os para a terra de Sinar, que era em Babilônia, para a casa do seu Deus, que era Marduk, o Deus de Nabucodonosor, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Guarde isso em mente, que depois lá num capítulo para frente a gente vai ver que eles pegam esses tesouros, esses utensílios que eram de Deus, para usar numa orgia em Babilônia. A gente vai ver o que acontece. Nabucodonosor pegou e levou tudo isso, esses tesouros. Olha o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Aqui vem Daniel junto. Tanto da linhagem real, como dos nobres. Olha aqui a característica dos jovens. Daniel era um deles. Verso 4. Jovens sem nenhum defeito. Infelizmente, naquele tempo, como depois também na Grécia, os espartanos, eles achavam que quem nascesse com algum defeito físico não prestava para nada, né? Então, Nabucodonosor também, ele pegou jovens perfeitos, sem defeito nenhum, de boa aparência. Estava aí Daniel no meio. De boa aparência, instruídos em toda sabedoria, veja que já eram jovens estudados, doutos em ciência, a ciência da época, versados no conhecimento e que fossem o quê? Competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha que interessante, ele escolheu jovens já nobres, jovens universitários, vamos dizer, jovens já da alta, porque tinham mais condições de estar lá no palácio, de aprender e de servi-lo. A tática dele era fazer com que eles esquecessem de tudo da sua cultura. Ele chegou a mudar o nome deles, porque o nome deles sempre vinha o nome do seu Deus, né? Como eu falei, Daniel quer dizer o quê? Deus é meu juiz, o meu juiz é Deus, né? O El aparece no nome de vários profetas, vários personagens bíblicos. Daniel, Misael, Miguel, Gabriel, Samuel. Samuel quer dizer Deus está ouvindo, né? Então Nabucodonosor falou assim, ó, esquece já o nome de vocês. Aqui vocês vão começar aqui uma faculdade intensiva, vão aprender outros deuses, esquece. E ele mudou o nome de todos os jovens. E uma coisa interessante que a gente não sabe, diz que esse Aspenaz era o chefe dos eunucos. E aqui tem uma coisa dura, viu? Eunuco era o que mesmo? Eram os homens que eram castrados. Homens castrados para cuidar do harém. E esse Aspenaz era o chefe dos eunucos. Alguns acreditam, e pode ser verdade, que talvez Daniel foi eunucado também. Tá? Porque tem uma hora lá na frente que o rei convoca todos os eunucos e Daniel vem junto. E não menciona nenhuma vez uma esposa para ele. Talvez esse foi um azar de Daniel aí, né? E Deus sabe por quê. Talvez ele teve que se tornar um eunuco. Ele era muito espiritualista. Ele era, a gente vai ver isso. Mas a gente não sabe, isso é uma possibilidade. Talvez ele teve uma esposa, ele se casou, né? E era só o chefe dos eunucos que mandava nele, mas ele não era. Não sabemos, tá bom? Mas é uma possibilidade. Continuando ali, ó, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por quanto tempo? Por 3 anos, era a faculdade deles, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei depois, serviriam pessoalmente o rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome de Deus estava nesses 4 jovens. Às vezes era com El, uma forma de Deus, e às vezes era com Ias. Esse Ias é que no latim colocou o S no final, mas é Yah. E Yah é a abreviação de Yahvé, Jeová. Tá? Jeremias, Malaquias, todos esses Ias é que no latim colocou o S, mas é Yah, Javé. Então os 4 tinham Deus no nome. Daniel, Misael, Ananias, você vê Ias e Azarias. E no verso 7, o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Esquece o Deus de vocês, esquece a cultura. A Daniel, ele deu o nome de Beltesazar, e aqui está o nome de Bel, uma das divindades babilônicas. Ó, esquece o tal do El, agora você é Bel. Né? Bel era o nome de Daniel. Alguma coisa como proteja ou abençoe Bel, eu não lembro bem como que é.
A Ananias, ele deu o nome de Sadraque, aqui está o nome de outra divindade. Para Misael, o nome de Mesaque. E para Azarias, o nome de Abednego. É o nome das divindades aqui. O versículo 8, para mim, é um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. E ele mostra o segredo de Daniel e de seus amigos. Por que é que eles venceram? Qual foi o segredo deles? É o verso 8, diz assim, ó. Resolveu Daniel de que maneira? Firmemente. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. A gente para por aqui e a gente vai ver que lição maravilhosa que aconteceu aqui. O que eu quero fazer aqui hoje é uma introdução, para a gente pegar o pano de fundo, o cenário todo, para essa novela que a gente vai assistir agora. Uma novela da vida real. Uma novela que Deus dirigiu com um final feliz. Tá bom? Daniel estava ali agora como escravo. Ele tinha privilégios, né? Que era um escravo real. Ele tinha do bom e do melhor, porque na Bíblia fala que o rei queria dar para ele comer das finas iguarias. Quer dizer que para o rei, para os babilônios, era coisa boa, né? Tinha ali jacaré, tinha cobra, né? Tinha também carneiro, coisa boa, mas que eram sacrificados aos deuses e bebida alcoólica. E Daniel olhou para os seus amigos, os três lá, Ananias, Misael, Safarias, e falou assim, amigos, hoje a gente tem que tomar uma decisão. A gente não vai comer o que não presta. Não vamos comer. E esse é o segredo, não só comer, mas fazer, não é? E esse é o segredo da vitória de Daniel. Ele decidiu firmemente no coração obedecer a Deus. E a gente vai ver situações muito difíceis, de vida ou morte, em que ele e os amigos decidiram ficar fiéis. E Deus abençoou eles. O contexto era tudo contra eles. Não é? Tudo contra eles. Um rei feroz ali, que estava concedendo privilégio para eles, e Daniel e seus amigos iam negar alguns. E a gente vai ver como Deus abençoou ele logo de cara quando ele chegou. Eram jovens de 17, 18 anos. Eles estavam indo para a Babilônia como um castigo de Deus. Deus tinha avisado antes para Jerusalém. Isso aparece no livro de Crônicas dos Reis. Deus falava assim para eles, reis de Judá, se vocês continuarem assim, eu vou mandar vocês para a Babilônia. Né? E vocês vão ficar lá 70 anos. E foi 70 anos que eles ficaram em Babilônia. 70 anos. Daniel ficou até o fim. Quando acabou o período de ficar em Babilônia, os outros judeus voltaram. O rei que veio novo, o Ciro, ele permitiu que eles voltassem para suas terras. E o Daniel continuou servindo ele. Um velhinho de 80 e tantos anos. 90 anos. Ele ficou até o fim, vitorioso. Nós vamos ver muitas coisas interessantes nesse livro. Tem profecias, tem lição de ética, de moral. E tem muita coisa que vai nos ajudar a entender melhor a nossa vida e as coisas que acontecem no mundo. Vocês estão dispostos a entrar nessa jornada? Nós já começamos. Já estamos dentro. Não pode perder. Tá bom? Vai ser muito legal. Como que é mesmo o nome do Deus do Nabucodonosor? Do Nabucodonosor? Tinha vários. O principal era Marduk. Tá? Mas o que entrou para Daniel lá, ele quis colocar uma das divindades menores, que era Bel, para Daniel. E os outros lá. Para vocês terem uma ideia, tinha tantas divindades em Babilônia que era tudo baseado no número 6. A maior divindade era o número 600 e a menor era o número 6. A gente vai ver isso logo nos primeiros capítulos. E aí no 666. Então, que Deus abençoe, que a gente possa ter uma jornada bem gostosa aqui, de alguns poucos encontros, mas que a gente vai aprender coisa para a vida, que faz diferença, que ajuda a gente a entender muita coisa aí do mundo e torna a gente melhor, tá bom? Não vale abrir assim de qualquer jeito, tem que entender o contexto, tá bom? A gente vai ter uma música especial agora para a gente concluir. Chegou o DJ.
Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Fui um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. E estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Muito bem, muito obrigado pela música. Essa figura de Jesus como pastor e a gente como ovelha é fantástica. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês e agradecer, é muito bom